Vamos ficar em pé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu a um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nós então estamos a meditar aqui o primeiro mistério. Podemos sentar? A meditar o primeiro mistério do Rosário, que é o mistério então da anunciação do anjo a Nossa Senhora. Nessa contemplação do mistério, nós queremos recorrer aos santos e ver o que os santos podem nos iluminar, podem nos dizer a respeito da Virgem Maria. Pois bem, em relação à Virgem Maria, em relação à sua criação, diz São Boaventura: Deus bem poderia ter feito um mundo maior do que fez, um céu mais extenso, um sol mais refulgente, mas não pode fazer uma mãe maior e mais nobre que a Mãe de Deus, pois se pudesse fazer maior, seria necessário dar-lhe um filho mais excelente, e não há filho mais digno que o próprio Filho de Deus. É com essa frase de São Boaventura que a gente quer começar essa meditação, olhando para a Virgem Maria como a obra mais perfeita que Deus fez. Ele então a encheu dessa perfeição desde a criação. O dogma mesmo da Imaculada Conceição nos diz isso, que Maria foi concebida sem o pecado original, toda perfeita. Não há obra maior que Deus poderia ter feito, a não ser daquela, da criação da Mãe de Deus. Pois bem, o anjo então chega à Virgem Maria e faz o anúncio, o convite, para ela ser então a mãe do Senhor. Santo Agostinho, a respeito desse convite, diz assim: sendo o mundo indigno de receber o próprio Deus Filho de maneira direta das mãos do Pai, deu então o próprio Deus, seu Filho, a Maria, a fim de que o mundo recebesse
esta graça, este Filho, por meio dela. Sendo o mundo, diz Santo Agostinho, indigno de receber o próprio Jesus, indigno de receber o próprio Deus Filho, quis o Pai, entregar a Maria, para que ela entregasse a nós. Por isso o anjo vai a ela fazer esse convite. E uma coisa interessante a respeito de Maria, que se espanta por o anjo ter falado com ela, diz assim, Eusébio Emiceno: a Virgem se espantou, não com a aparição do anjo, mas com as palavras de que seria a mãe do Senhor, pois ela mesma já sabia, diz o próprio Santo Afonso, que ela mesma já sabia, pois como uma boa judia, como alguém que estudou sobre as profecias da vinda do Messias, ela sabia que o Messias viria de uma virgem, e ela, assim como todo o povo de Israel, aguardava essa virgem. Não sabia ela que era a própria. Ela se espanta porque queria viver no escondimento e na humildade a sua entrega a Deus. Diz assim o próprio Santo Afonso, melhor dizendo, São Bernardino, ele diz assim: se o anjo tivesse dito a Nossa Senhora, com uma forma de humilhá-la, que ela era a maior pecadora do mundo, ela não se espantaria. Porque, pela humildade, ela estava pronta a sofrer humilhações por amor a Deus. Mas ouvir aqueles louvores tão grandes de que ela seria a mãe do Senhor, isso a perturbou. Perturbou porque ela queria viver no escondimento. Perturbou porque ela queria que somente Deus fosse louvado e não ela. Tamanha humildade. Continuando. A este convite, o próprio anjo aguarda ansiosamente. Mas não somente o próprio anjo, toda a criação, todo mundo. Santo Agostinho mesmo diz: depressa, Senhora, respondei, não adieis mais ao mundo a salvação que do vosso sim depende. Não deixe para depois, responda. É o mundo que necessita deste seu sim. Apenas diz as palavras e o próprio Deus, Filho de Deus, se torna também Filho de Maria. Olha quão doces são as palavras de Nossa Senhora, que fazem até mesmo o céu descer. Diz, em relação a tudo isso, São Tomás de Vilanova: ó poderoso, faça-se, pois com outros faça-se. Deus criou a luz, faça-se a luz, e a luz se fez. Lembra do Gênesis? Faça-se o céu e a terra, o firmamento, e assim tudo se fez. Com outros faça-se. Deus criou a luz, o céu, a terra. Mas com esse faça de Maria, faça em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, um Deus virou homem como nós. Que grande graça! As palavras de Nossa Senhora têm um grande poder. A voz dela traz o céu à terra. Continua o próprio Santo Afonso: tamanha humildade de Maria, que juntou ao seu sim a verdade. Eis a escrava do Senhor. Não é orgulhosa. Podemos até nos lembrar de outra passagem: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. A Virgem Maria dá o seu sim, recebe esses louvores de Deus, e em nenhum momento
esses louvores se perdem em meio ao orgulho. Quando a gente lembra de Lúcifer, o anjo mais perfeito criado por Deus, que ao olhar para as graças recebidas de Deus, se acha maior do que os outros anjos, se acha maior que até mesmo os projetos de Deus, deixa-se levar pelo orgulho e se perde. A Virgem Maria passa intacta. Os louvores do próprio Deus, ditos através do anjo Gabriel, não a faz esquecer de quem ela é. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor. Ó bem-aventurada Virgem, está tão entranhada em ti a humildade, que mesmo honrada por Deus, não deixou-se ser manchada pelo orgulho como Lúcifer. Santo Agostinho vai dizer que é esta humildade de Nossa Senhora a escada por onde Deus desceu do céu à terra. A humildade de Nossa Senhora é esta escada, diz Santo Agostinho. Muitas vezes nós podemos imaginar e dizer, mas se são tão grandes louvores ditos a Nossa Senhora, se são tão grandes dádivas, tão grandes graças, por que então não se falou mais sobre Nossa Senhora nos Evangelhos? E aí Santo Anselmo, respondendo isso, diz, mas o que mais poderia ter feito? O que mais poderia ter sido dito nos Evangelhos? Já falou tudo, ela é mãe de Deus, o que mais vai ter? O que há de maior para dizer? Não tem maior. O que poderia mais escrever os Evangelhos a respeito de Maria, depois de dizer que ela é a mãe de Deus? O resto é apenas a meditação que nos faz aprofundar. São Bernardino de Sena, ele diz assim: a Santíssima Virgem, veja, quando Deus a preparou para ser a mãe de Jesus, a mãe do Deus Filho encarnado, era necessária então uma graça especial. Então São Bernardino diz assim, que a Santíssima Virgem, para ser mãe de Deus, precisou ser alçada a uma certa igualdade com as pessoas divinas por uma quase infinidade de graças. Ou seja, para receber a graça, que é de ter o próprio Deus Filho em seu seio, ela teve que ser preenchida de uma graça, de uma infinidade de graças, que, para poucos instruídos, poderia enxergar nela o próprio Deus. Melhor dizendo, enxergar nela uma divindade, o que não é uma criatura. Santo Alberto Magno diz: o Senhor deu à Santíssima Virgem o mais alto do que era capaz a uma criatura, a saber, a maternidade de Deus. Deus então a eleva, cheia de graça, que haritomene, transbordante de graça, significa essa palavra, no sentido literal. São Bernardo continua a respeito deste mistério. Deus não quis que tivéssemos nada que não passasse pelas mãos de Maria. Olha que frase bonita. Aí essa frase nos faz lembrar daquela outra frase de São Luís de Montfort, aquela bem conhecida, onde ele diz: por meio da Santíssima Virgem que Jesus veio ao mundo, e é por meio dela que ele há de reinar no mundo. Ele começou e continuou seus milagres por meio de Maria, e há de continuá-los até ao final dos tempos. As graças do alto veio através de Maria. Então nós começamos o mistério do Rosário. A primeira meditação que nós fazemos é justamente a que dá sentido a todo o resto,
porque é o início da salvação da humanidade, que vem por meio de Maria. E nós começamos na súplica a Nossa Senhora. Continua São Bernardo: é por Maria, que havia de ser sua mãe. Olha que coisa bela, São Bernardo diz, para mostrar as grandes graças que Deus preencheu ela. São Bernardo está dizendo o seguinte: é por Maria, que havia de ser a mãe de Deus, que Deus criou o mundo inteiro. São Bernardo está dizendo que toda a criação foi feita por Maria, que haveria de ser a mãe de Deus, inclusive nós. Tão grande amor, tão grande graças e dádivas, o próprio Deus preencheu. Criou toda a criação, pensando naquela que seria a criatura mais perfeita, e naquela criatura mais perfeita, a criou pensando em levar a ela o seu próprio filho. São Boaventura diz que o mundo somente persevera, ou seja, o mundo não cai numa desgraça tremenda, o mundo somente persevera graças à oração de Maria. É o que diz São Boaventura: graças a Maria é que o mundo persevera. São Bernardo, ele diz que Deus, por amor a Maria, não destruiu o homem depois do pecado de Adão. Por amor a Maria, o homem, a humanidade, foi preservada da destruição, porque seria dizimada pelo pecado. Mas Deus, por amor a Maria, concedeu uma segunda oportunidade, podemos dizer assim. A Santa Igreja, nas suas orações, chama Maria de a mirra que impede a podridão. O que é mirra? Mirra é um óleo que passavam nos defuntos na época de Jesus, e que impedia, né, aquele corpo então de chegar à putrefação e tudo mais. Então Maria é esta mirra que impede o mundo de cair na podridão. O quanto isso não nos enche de confiança, pois se ela é esta mirra que impede o mundo de cair na podridão, ela é também esta mirra em meu coração e minha vida, que me impede de cair na desgraça completa. Ela é a mirra que me impede de perder-me eternamente. Agora é bom a gente entender, com todos esses louvores que nós fizemos, a seguinte verdade, de que entre Maria e Deus há uma distância infinita. Há também uma distância imensa entre Maria e nós. Imensa a ponto de superar a soma de todos os méritos conquistados pelas criaturas em comparação aos méritos alcançados por ela. Ou seja, se a gente fosse pegar todos os santos, anjos e os méritos alcançados, somasse tudo, não ia chegar ao patamar das graças alcançadas, ou recebidas, melhor dizendo, dos méritos alcançados por Nossa Senhora. Para entendermos aqui a imensidão de distância entre nós e ela, e é lógico, a imensidão de distância, a infinidade da distância entre ela e Deus. Tudo isso, meus queridos irmãos, serve para nós como dois pilares. Primeiro, alegrar-nos com as grandezas que Deus fez para com essa boa mãe. É a fonte de alegria. Por isso que o primeiro mistério que nós chamamos é o mistério da alegria. E começa com esta alegria. A alegria da Virgem Maria. Alegria de nós, não podendo receber
tão grandes graças, e Deus querendo dar essas graças a nós, Ele dá a Maria, para que ela entregue a nós. Quando a mãe vai dar a sopa para o seu filho, a mãe pega a sopa quente e que vai queimar a língua do filho. E o que a mãe faz? Ela assopra. Ela torna aquele líquido, aquele alimento alcançável para o teu filho. E ali, através do sopro e tornando alcançável, ela com a própria colher abaixa e leva e alimenta os seus filhos. Que belo exemplo! É assim que Maria faz com cada graça que ela do céu traz a nós. Não há graça, meus queridos irmãos, que vem a este mundo fora da intercessão de Maria. Tudo nos vem, como diz o próprio São Bernardo, tudo nos vem pelas mãos dela. E como diz o próprio São Luís de Montfort, assim como tudo veio por ela, assim será até o fim dos tempos. Isso então é uma fonte de grande alegria para nós, mas também fonte de grande confiança em Deus, porque ela, sendo mãe, uma verdadeira mãe, não cessa de interceder por nós. Diz o próprio Santo Afonso, em uma frase dele aqui, diz o próprio Santo Afonso que perdão, não é Santo Afonso não, diz São Germano o seguinte, que Deus não pode recusar as preces dessa mãe, uma vez que reconhece-a por sua verdadeira mãe imaculada. Sendo ela uma mãe imaculada, sem mancha e que nada erra, Deus não recusa nenhuma de suas preces, porque são preces sem erro. Pedi e recebereis. Jesus diz isso a nós, quanto mais a Virgem Maria. O Padre Soares, ele diz assim: Maria tem um certo direito sobre os seus dons, para impetrá-los àqueles para quem ela roga. Tamanha liberdade, tamanho poderio, ela alcançou das graças de Deus, que ela tem liberdade para conceder graças extraordinárias àqueles que ela quiser. Não é isso que nós percebemos no primeiro milagre de Jesus? Mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas Jesus quis, através disso, mostrar a grande intercessão dessa mãe, que alcança, até mesmo fora de hora, as coisas de Deus para nós. São Germano, já disse São Germano. O abade de Celes, um abade lá da região de Celes, diz assim: Deus não criou a Maria para ela mesma, mas a criou para os anjos, para assim eles serem restaurados. Criou aos homens para assim reparar as suas faltas. Criou até mesmo aos demônios para eles serem subjugados. É por Maria que eles são assentados no lugar dele. É por Maria que eles são presos, impedidos de realizar a tantas coisas que queriam realizar. Maria uma vez disse a Santa Matilde numa aparição: não há honra maior a Maria, a mim, que a oração da Ave Maria. Não há honra maior. Nós começamos então esse retiro nos lembrando do grande poderio, da grande intercessão de Nossa Senhora,
dessa grande graça, do que estava escondido e que aprendemos através dos santos, através daquele convite que o anjo faz à Virgem Maria. Diz o próprio padre Garrigou Lagrange que Nossa Senhora, à medida que amamentava e alimentava o menino Deus, ela era alimentada por graças sobre graças, ou seja, essa infinidade de graças que ela já recebeu, transbordante, aumentava ao passar do tempo, à medida que convivia com Jesus, à medida que fazia, que realizava as coisas por amor a Ele. E diz o próprio Garrigou Lagrange que Jesus ama Nossa Senhora de uma maneira única, que jamais amará outra criatura da mesma forma. Tão grande amor Ele tem por ela. E nós percebemos isso quando no alto da cruz Jesus faz transparecer esse amor ao olhar para João, o discípulo que Ele amava, e entregar para ele o amor de sua vida. O amor da vida de Jesus é Nossa Senhora. Se quisermos ser outros Jesus neste mundo, o amor de nossa vida deve ser também Nossa Senhora. Para fortalecer então a nossa meditação, a nossa confiança à Virgem Maria e a nossa oração ao Rosário, eu quero pegar aqui um relato de um padre chamado Padre Paulo Senieri, onde ele certa vez falou de um relato ocorrido em Roma, de um rapaz que foi se confessar, e lá na confissão o padre disse a ele: olha, se você quer ser liberto dos seus pecados, reze a Virgem Maria, uma Ave Maria bem rezada, oferecendo a ela os seus olhos, as suas mãos, seu ouvido, todo o seu corpo, e rogando que ela guarde a sua pureza. Reze então essa Ave Maria, beijando 3 vezes no chão. E assim ele fez. Não conseguia se libertar dos vícios que tinha. E então foi, confessou, tudo mais. Ele viajou, esse jovem. 6 meses depois ele volta. E ele volta para o mesmo padre dizendo assim: padre, você não sabe o que aconteceu. Eu fui fiel a tudo aquilo que o Senhor disse. E eu recebi a graça de não mais cair naquele pecado. Estou liberto, graças a Nossa Senhora. O padre então diz: olha, posso utilizar o seu testemunho para falar na homilia que eu vou rezar aqui na missa? Pode sim, padre. Ele vai e diz: do grande poder de intercessão de Nossa Senhora àqueles que recorrem a ela. E aí então, um senhorzinho que vivia numa situação irregular com a mulher e não conseguia se libertar daquilo ali, daquele vício que ele tinha, prostituição e tudo mais, ele resolve pedir a Nossa Senhora essa graça. E tão logo ele pede, rezando essa Ave Maria, fazendo essas práticas, entregando e confiando a ela, tão logo ele se vê livre dessa escravidão que o levava para a perdição, que o levava para o inferno. Certa vez, ele se deixando levar pelo orgulho, depois de alguns meses, cai na tentação de ir lá e bater na porta, né, da mulher para ver como é que ela está, né? Quando ele chega perto, ele sente como que uma força invisível o empurrando para trás, até quando ele percebe, ele está de volta na própria casa dele. A Virgem Maria, que protege os seus filhos de caírem no pecado. A Virgem Maria, que preserva os seus filhos diante das tentações. A oração do Santo Rosário começa fazendo-nos enxergar as grandes graças que Deus deu a essa boa mãe, para que, confiando a ela, nós possamos receber inúmeras graças de Deus.
Existem graças, meus queridos irmãos, que Deus quer derramar na sua vida e derramará através da Virgem Maria. Felizes seremos nós se vivemos essa vida na confiança e na entrega a essa boa mãe. Assim como tantos outros, ao encontrar a salvação por meio dela, assim também nós encontraremos. A Virgem Maria é dado o título de Estrela do Mar. Por que Estrela do Mar? Porque, diz o próprio Hugo de São Vítor, que em meio ao oceano, no meio do nada, os marinheiros se encontravam perdidos e não sabiam o lugar onde se encontrar, onde encontrar um refúgio seguro. E existia uma estrela, existe ainda hoje no caso, né? Uma estrela a brilhar que aponta o norte, e através dessa estrela eles conseguem, né, se localizar para saber onde estão no meio do mar e para onde devem ir. A estrela do mar. A Virgem Maria é aquela que, para aqueles que estão perdidos, ao olharem para ela, sabem onde estão, sabem para onde devem ir. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.